Oi, vamos aí a mais uma questão da banca FGV, prova de Rondônia, né? Estado de Rondônia aí, 2017, o órgão é CEPOG. Vamos lá. Deu aí um trechinho, alguns locais são impróprios para a construção de moradias. A frase acima pode ser reescrita. O que que é reescrever? No caso aí é uma paráfrase. É quando você reescreve um texto mantendo o mesmo sentido, ok? De forma correta. Aí ele quer forma correta, obedecendo à gramática, mantendo seu sentido original. Ou seja, a banca aqui exige dois tópicos: a parte gramatical e a parte interpretativa, a parte em que você tem que compreender a informação. Então vamos lá. Qual é a primeira dica? Analisar primeiro a parte gramatical, porque ela é mais fácil de você identificar. Letra A. Para a construção, primeira frase, né? Alguns locais são impróprios para a construção de moradias. O que está falando? Alguns lugares são impróprios, ou seja, alguns lugares só, para a construção de moradias, ou seja, não se constrói em alguns lugares, ok, gente? Porque eles são impróprios. Letra A. Para a construção de moradias, são impróprios alguns locais, né? Então, ó, ele só inverteu a frase. Ele pegou para a construção de moradias, inverteu para a construção de moradias, são impróprios alguns locais. Léo, já que ele inverteu, não deveria ter uma vírgula? Não poderia ter uma vírgula porque é impróprio para alguma coisa. Então, não poderia ter vírgula. Para a construção de moradias, está ligado a quem? Impróprios, que é um adjetivo. Certinho? Então não pode haver a vírgula. Ah, para mim, sempre que invertesse uma frase, deveria haver vírgula. Quando você notar que um termo não está ligado ao outro, aí você coloca vírgula. Mas se eu falar assim, ó, comprei pão ontem. Se eu falasse pão comprei, você não pode colocar a vírgula, porque o pão é objeto direto, ou seja, completo o verbo. Tudo bem, gente? Letra A, por enquanto, certa, né? Letra B, são impróprios para a construção de moradias alguns locais. Errado, ó, porque são impróprios para. O para aí deve está ligado ao adjetivo impróprios. Então, tchauzinho para a letra B. Essa vírgula aí está errada. Letra C, alguns locais para a construção de moradias são impróprios. Aí tudo bem, em termo de erro gramatical não tem. Alguns locais não mostram impropriedade para a construção de moradias. Aí não tem nada a ver, né? Impropriedade com impróprio não tem nada a ver, certo? Propriedade, impropriedade. Então nada a ver aí com a palavra impróprios. Questão de vocabulário. Tchau para a letra D. E a letra E, são impróprios alguns locais. O que é impróprio? No caso aí, alguns locais, sujeito, são impróprios. Separou o sujeito do verbo. Então, excluímos a letra E, a letra D e excluímos a letra B. Ficamos com as duas agora. Ficou claro? Letra A e letra C. Então, resposta aí, gente, letra A. Por que a letra A? Para a construção de moradias, né, são impróprios alguns locais, ele só inverteu. Agora, por que que a letra C não pode, Léo? Alguns locais para a construção de moradias. Está falando aqui, alguns locais para a construção de moradias, né, que são impróprios. No texto original ele fala, alguns locais são impróprios, certo? Alguns locais são impróprios para construir moradias, diferente, certo? Na letra C, alguns locais para a construção de moradias, fala para ela, para fazer isso, que elas são impróprias. Resposta aí, letra A, é uma questãozinha que tem que treinar bastante, a banca cobra muito. Por que eu coloquei essa questão? Para que você entenda, a questão de paráfrase é muito comum a FGV trabalhar questões de reescrita de frase. Legal, gente? Vamos aí a mais uma questão da banca FGV, prova de 2017 IBGE. Abaixo de uma foto da guerra na Síria, o jornal da Folha de São Paulo, tem a data aí, escreveu o seguinte: homem carrega criança morta em ataque com gás que matou ao menos 58 em cidade da Síria. O problema da construção dessa frase é, ele deu uma frase que é que você analise o problema dela. Falta de paralelismo. Olha, o que é paralelismo? O nome já fala, paralelo. Uma coisa idêntica à outra. Quando eu falo assim,
Ela é bonita e trabalha muito. Eu tenho bonita, adjetivo. Trabalha muito não é um adjetivo, é uma oração. Houve aí uma falta de paralelismo. Ah, o paralelismo, os termos têm que ser iguais? Sim. Objeto direto. Eu tenho adjetivo com adjetivo. Vamos lá. Ela é bonita, certo? E trabalhadora. Eu tenho aí a palavra bonita e tenho a palavra trabalhadora. Já melhoraria a frase. Ficou claro? Paralelismo é a sequência lógica entre as partes do texto. Tudo bem, gente? Legal? Se eu falasse com você assim, outro exemplo de paralelismo. Se ele estudar, ele passaria na prova. Há um erro de paralelismo aí. No caso aí, nos tempos verbais. Se ele estudar, ele passará na prova. Ó. Se eu estudar, certo? Eu passarei. Agora, se ele estudasse, ele passaria na prova. Então, quando há essa falta de harmonia entre um termo e o outro, entre um período e o outro, nós podemos considerar aí uma falta de paralelismo, ok? Não é o caso. Desrespeito pelas regras gramaticais, na verdade a frase está toda correta, assim, temos aí o acento na síria, letra maiúscula, certinho. Uma oração adjetiva, restritiva. Letra C, a possível ambiguidade. O que seria ambíguo? Duplo sentido, uma frase em que você tem duplo sentido ou mais. Se eu falar com você, vi a vaca da sua mãe lá no sítio. Aí eu te pergunto, quem é a vaca? A vaca pode ser sua mãe, ou seja, um ser que não presta. Infelizmente, há algumas mães que não prestam, né? Infelizmente, algumas que abandonaram os filhos, largaram, mas cada um tem a sua situação. Ou também, lá no sítio, tem a vaca que pertence à sua mãe. Ficou claro? Se eu falar com você, vi o incêndio do prédio, eu posso estar fora do prédio, vendo o prédio pegando fogo, ou posso estar dentro do prédio. Ficou claro? Vamos ver. Homem carrega criança morta em ataque com gás que matou ao menos 58 em cidade da Síria. Aí nós temos o pronome relativo que. Eu pergunto quem matou. Foi o ataque que matou? Foi o gás que matou? Certo aí? Aí você pensa, um homem carrega criança morta em ataque, né? Aí, em ataque com gás. Aí você não sabe também se a criança, né, essa criança morta, ela foi a causadora ou se ela só sofreu. O homem carrega criança morta em ataque, né? Houve um ataque e essa criança morreu, certo? Com gás. Mas aí o nosso problema maior é esse QI, certo? Você não sabe quem matou. Poderia até pensar também que o homem matou. O homem carrega criança morta em ataque com gás que matou ao menos. O homem matou ao menos 58 na cidade. O gás matou ao menos 58 na cidade. O ataque matou ao menos. Então dá para fazer essas interpretações. Por isso que ele coloca a possível ambiguidade, certo? Aí é algo possível. Então, muito cuidado na afirmação, né? Falar existe, falou, pode haver aí uma ambiguidade, pode, não está te afirmando. Tudo bem? Então aí, melhor aí, letra C. Vamos ver. Letra D. A presença exagerada da linguagem coloquial. O que é a linguagem coloquial, gente? É a linguagem do povo, do dia a dia. E anote aí, coloquial também faz parte da linguagem informal ou da linguagem oral. Todos os traços da linguagem falada faz parte da linguagem coloquial. Por exemplo, sentido figurado é uma linguagem coloquial. Maria é um anjo em minha vida. Sentido figurado, linguagem coloquial. A gente fala bem. A palavra, a expressão a gente, né, no caso aí que a gente usa, nós usamos muito, nesse caso aí também é um traço da coloquialidade, oralidade, linguagem falada. E ele fala presença exagerada, olha só, não tem exagero, olha aí, né, de linguagem coloquial. E a ausência de pontuação, a frase está totalmente correta, não precisa aí da vírgula antes do pronome relativo que. Legal, gente. O importante é que você entenda o que a banca cobrou. Trabalhou aqui paralelismo, regras gramaticais, ambiguidade, níveis de linguagem, se a linguagem é coloquial ou não, e a questão da pontuação. Resposta letra C. Fico por aqui com mais uma questão da banca FGV.